o engenheiro precisa saber resolver problemas. Dado um problema, devemos ler atentamente o seu enunciado, enfatizando as perguntas e estabelecendo um método para a sua solução de forma bastante consciente. Vamos considerar um exemplo. Na instalação da figura, a perda de carga singular na válvula 2 é 1,6 metros. E o comprimento da tubulação, 12 metros. Dados: diâmetro, 8 centímetros, KS1, 1, KS2, 8, KS3, 1,8, rugosidade equivalente, K, 0,008 centímetros, viscosidade cinemática do fluido, 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, determinar H. Dados do problema. Seção inicial, seção 0. Se eu olhasse a seção 0, eu não tenho a cota. Por quê? Porque o pHr não foi dado e o pHr até o momento não foi adotado. A pressão que age no nível 0 é a pressão atmosférica. A velocidade do nível 0 é 0, condição de regime permanente. Fluido. Foi dada a viscosidade cinemática do fluido, 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Tubulação. A tubulação tem perda de carga distribuída e tem perda de carga singular. Em 1, onde eu tenho KS1 igual a 1. Em 2, onde conhecemos a perda de carga singular, que é 1,6 metros, e o KS2, 8. Em 3, onde conhecemos o KS3, 1,8. Comprimento da tubulação, 12 metros. Diâmetro da tubulação, 8 centímetros. Rugosidade equivalente da tubulação, 0,008 centímetros. Seção final. Seção final, nós não conhecemos a cota. Por quê? Porque o pHr não foi dado e ainda não adotamos. A pressão que age na seção final é a pressão atmosférica e a velocidade de saída é a velocidade de toda a tubulação, já que o diâmetro é constante, mas que nós também, de princípio, não conhecemos. Pergunta do problema. Determine o H. Só que, se observarmos o mind map anterior, nós vamos agregar mais algumas perguntas a esta, que seriam, né? Qual é a cota da seção inicial, o Z0? Qual é a cota da seção de saída, o Z de saída? E qual a velocidade média do escoamento? Ora, não vamos nos apavorar, afinal de contas o engenheiro precisa saber resolver o problema. Mas por onde eu começar? Evocando todas as condições que nós estudamos até aqui para os estudos dos escoamentos fluidos, estabelecendo um planejamento e, a partir daí, ao colocá-lo em execução, estabelecer um método para o mesmo. Então, vamos planejar a solução e criar um método de execução. Problema envolvendo uma equação da energia. As condições de escoamento que nós estudamos até agora seriam escoamento em regime permanente, o tempo não é variável, os níveis de reservatório permanecem constantes, a vazão de escoamento é constante. E as propriedades em uma dada seção, lógico, elas não vão mudar com o decorrer do tempo, já que o tempo não é variável. Escoamento considerado incompressível. A massa específica é constante, o peso específico é constante e o escoamento é considerado isotérmico. Também uma coisa óbvia, porque senão nós teríamos mudança tanto da massa específica quanto do peso específico. Plano horizontal de referência. Ou ele tem que ser dado, ou ele tem que ser adotado. Para quê? Para que nós possamos definir a carga de posição, potencial de posição, os nossos Zs. A partir daí, nós temos que escolher duas seções e aplicarmos a essas duas seções a equação da energia, onde nós temos que a carga inicial mais a carga da máquina
é igual à carga final mais as perdas do início ao fim. De preferência, nós vamos escolher uma seção que contemple a nossa incógnita. E a outra, onde nós conhecemos o máximo possível, né, do seu potencial de posição, da sua carga de pressão e da sua carga cinética. Então vamos analisar um pouquinho essa equação da energia. Carga inicial mais carga da máquina igual a carga final mais as perdas. Vamos analisá-la em relação à máquina. Se a minha máquina for uma bomba, eu substituo esse H de máquina por mais HB. Se a minha máquina for uma turbina, eu substituo esse H de máquina por menos HT. E se eu pegar um trecho que não tem a máquina, eu vou substituir essa H de máquina por zero. Né? Continuando a analisar esta equação da energia, nós vamos ter que dar um jeito de calcular a carga total na seção inicial. Ou seja, nós vamos ter que pegar a sua carga potencial de posição, a sua carga de pressão e a sua carga cinética. Esse Y é para indicar, ele é um binário, ou é 0 ou é 1. É 0 se for nível de reservatório, porque não tem velocidade, e é 1 se for seção de conduto. O alfa é o coeficiente de Coriolis. Ele pode valer 2 se o escoamento for laminar e aproximadamente 1 se o escoamento for turbulento. A partir daí, nós temos que calcular a carga final. A mesma coisa, minha carga final vai ser a carga potencial de posição, a carga de pressão, mais a carga cinética na seção final. A partir daí, nós temos que começar a calcular as perdas. Vamos pensar primeiro nas perdas de cargas distribuídas. Por enquanto, nós estamos calculando a perda de carga distribuída pela fórmula universal. Ou seja, a perda de carga distribuída é igual a F, que é o coeficiente de perda de carga distribuída, vezes comprimento da tubulação, DH, o diâmetro hidráulico, lembrando, se for um conduto de seção circular e forçado, é o próprio diâmetro interno, a velocidade, né, ao quadrado sobre 2G. A partir daí nós temos que dar um jeito de determinar o F. Para determinar o F, o nosso coeficiente de perda de carga distribuída, nós temos que calcular o número de Reynolds. Nós devemos ter, se esse número de Reynolds for maior ou igual a 4.000, no caso do escoamento turbulento, a rugosidade relativa equivalente, e aí recorrer ou ao diagrama de Gauss, ou ao diagrama de Moody, ou consultando as fórmulas empíricas e as planilhas dadas na página www.escoladavida.eng.br. A partir daí nós temos um mind mapping completo, onde está faltando simplesmente calcular a perda de carga singular ou localizada. Se eu tiver o KS, eu vou calcular a perda de carga singular como sendo KS vezes V ao quadrado sobre 2G. Se eu tiver o comprimento equivalente, eu vou calcular como sendo uma perda de carga distribuída, ou seja, o F vezes o L equivalente sobre o DH vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. A partir daí, né, nós vamos adotar um plano horizontal de referência, passando aqui pela seção 1, ou seja, no fundo do reservatório de captação, e podemos, desta maneira, definir o Z0 e definir o Z de saída. Né? O nosso Z0 vai ficar igual a H. E o nosso Z de saída vai ficar igual a 3 metros. E a partir daí começamos a brincar. Né? Vamos aplicar a equação da energia, calculando a carga inicial, a carga final e verificando se tem máquina ou não. A minha carga inicial passa a ser Z0, que é o H, pressão atmosférica zero, porque eu trabalho na escala efetiva, velocidade igual a zero. Então, minha carga inicial é H, é minha incógnita. Minha carga final passa a ser, né, a minha cota 3, a minha pressão na seção final, que é zero, que é a pressão atmosférica, que eu estou trabalhando na escala efetiva, e a minha carga cinética na seção de saída. Não tenho máquina, então meu H de máquina é zero. A partir daí, eu vou ter H, que é a minha carga aí, inicial, igual a 3 mais a carga cinética, mais a perda distribuída de 0 até a saída, mais a perda localizada de 0 até a saída. Abrindo isso, nós vamos ter, né, H igual a 3 mais carga cinética, mais o F, que eu preciso achar, vezes o comprimento, que é 12, o diâmetro, que é 0,08 metros, a velocidade, que eu não tenho, ao quadrado,
sobre 19,6, que é 2 vezes a aceleração da gravidade, adotei G igual a 9,8, mais os KS 1, 2 e 3 vezes V ao quadrado sobre 2G. O KS1 é dado é 1, o KS2 é 8 e o KS3 1,8. Então, todos dados. Então, passamos a ter, né, uma equação que precisamos correr atrás de acharmos as incógnitas. Inicialmente, nós devemos achar a parcela V ao quadrado sobre 2G. Para isso, eu vou lembrar que foi dada a perda de carga localizada em 2, que no caso foi 1,6 metros, e foi dado KS de 2, que é 8. A partir daí, né, nós podemos recorrer à fórmula HS igual a KSV ao quadrado sobre 2G, e nós temos 1,6 igual a 8 vezes V ao quadrado sobre 2G. Tiramos que o V ao quadrado sobre 2G é 0,2 e substituímos, né, na nossa equação. Ao substituirmos na nossa equação, nós passamos a ficar com o H, que é a nossa incógnita, igual a 5,16 mais o alfa, que é o coeficiente de Coriolis vezes 0,2, mais o F vezes 30. Então eu preciso dar um jeito de achar o alfa e preciso dar um jeito de achar o F. Para isso, nós vamos ter que determinar a velocidade média do escoamento e o número de Reynolds, porque tanto o alfa quanto o F dependem desses dois parâmetros, né? A minha velocidade, eu volto, né, tendo que V ao quadrado sobre 19,6 é 0,2, eu consigo achar a velocidade média de escoamento, que nos deu 1,98 metros por segundo. Calculo o número de Reynolds, velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade cinemática, ou seja, 1,98 vezes 0,08 sobre 10 a menos 5. Achamos o número de Reynolds 15.840. Portanto, nosso escoamento é turbulento. Nosso coeficiente de Coriolis é 1. E o Reynolds, nós vamos arredondar e vamos considerar 1,6 vezes 10 a quarta. Voltando para a nossa equação, passamos a ter uma equação com duas incógnitas apenas, né? Não conhecemos o H e não conhecemos o coeficiente de perda de carga distribuída, né? E como é que eu vou achar esse coeficiente de perda de carga distribuída? Olha, não dá, nesse caso, para recorrer ao site escoladavida.enge.br, porque nós não temos massa específica, nem peso específico, nem viscosidade dinâmica. Então nós vamos ter que ir para o diagrama de House ou o diagrama de Moody, né? Vamos primeiramente ao diagrama de House, e aí nós vamos ter que calcular a rugosidade relativa equivalente, ou seja, o nosso DH sobre K. O diâmetro hidráulico, como é um conduto de seção circular e forçado, é 0,08, e a rugosidade equivalente é 0,008 vezes 10 a menos 2, passei para metro, e nos deu uma rugosidade relativa equivalente igual a 1000. A partir daí, nós vamos marcar o Reynolds, lá marcamos o Reynolds, vamos marcar o nosso DH sobre K, marcamos Reynolds e marcamos o DH sobre K. A partir daí, puxamos uma curva paralela às que já existem, pelo número de Reynolds que marcamos, aonde cruzar com a nossa rugosidade relativamente equivalente, levamos uma reta horizontal e vamos ler o F, que no caso nos deu 0,0295. Agora vamos achar o F de outra maneira, pelo diagrama de Moody. No diagrama de Moody, ao invés de trabalharmos com DH sobre K, nós vamos trabalhar com o inverso, nós vamos trabalhar com K sobre DH, ou seja, 0,001. A partir daí nós temos que marcar o Reynolds e marcar o K sobre DH. Vamos lá. Marcamos o Reynolds, ó. Marcamos o Reynolds. Marcamos o K sobre DH. E aí subimos o Reynolds. Aonde cruzar com o nosso DH sobre K, puxamos para a esquerda e lemos o F, que nos deu 0,03. Os valores praticamente deram iguais, né? No House deu 0,0295 e no Moody deu 0,03. Bom, isso demonstra que o que nós fizemos está correto, mas por questão de projeto, nós sempre vamos pegar aquele que ficou com valor maior. Então nós vamos adotar o valor do Moody, ou seja, o F 0,03. A partir daí, tendo o F 0,03, nós já podemos calcular a nossa incógnita, que é o H. H, né, nos deu 6,26 metros. Bom,
O engenheiro precisa resolver o problema. E não é que ele resolveu?